que fazer se a criança está constantemente cutucando o nariz? Esse é um problema muito comum e atual. Eu mesmo me deparo com essas situações, por exemplo, no parquinho ou no transporte público. A criança começa a colocar o dedo no nariz e, por isso, leva a bronca da mãe. Mas você sabia por que a criança coloca os dedinhos no seu narizinho? Existem certos motivos para isso, e se esses motivos forem eliminados, o problema vai desaparecer por si só. Isso não é apenas um hábito qualquer, é um problema cuja manifestação é justamente esse ato de cutucar o nariz. E se você encontrar a causa, se você eliminá-la, então, mais uma vez repito, o problema vai desaparecer por si só. Quais são as razões pelas quais a criança cutuca o nariz? Isso, antes de tudo, é o ressecamento, crostas e casquinhas na cavidade nasal, irritação da mucosa. Por isso, a primeira coisa que devemos fazer diante desse problema é umidificar a mucosa, cuidar da sua hidratação. O principal é monitorar os níveis de temperatura e umidade em suas casas. A temperatura não deve ser superior a 24 graus, o ideal é entre 20 e 22 e a umidade não deve ser inferior a 50%. Umidificamos as mucosas com sprays de água do mar, ou seja, sprays com água do mar, ou solução salina, que você pode colocar em um frasco nasal vazio. Borrife na mucosa 2 ou 3 vezes ao dia. Não lave, apenas umedeça, um jato em cada narina. O próximo que pode ser usado para eliminar o ressecamento da mucosa nasal são óleos especiais que são permitidos para pingar no nariz. Existe esse tipo de óleo? Ou óleos homeopáticos à base de tuia. Esses óleos são pingados 1 ou 2 gotas em cada narina, 3 vezes ao dia, durante, por exemplo, 7 dias. Depois avaliamos o resultado. Se vemos que a criança parou de cutucar o nariz, parou de colocar as mãos no nariz, ótimo. Periodicamente, quando surgir ressecamento ou quando aparecerem esses movimentos de cutucar o nariz, voltamos a esse método novamente. Se isso não ajudar, pode-se tentar a pomada de metiluracila. Existe uma pomada barata, de poucos centavos, mas que restaura muito bem a mucosa nasal, remove as crostas e fortalece a imunidade do nariz. Você pode aplicar a pomada com um cotonete, esprema um pouco na ponta do cotonete e passe dentro de uma narina, depois na outra, sem ir mais fundo do que meio centímetro. 2 vezes por dia, também durante uma semana. Depois avaliamos o resultado. Parou de incomodar, parou de colocar os dedos no nariz, a criança está ótima. Se não, então o próximo passo obrigatório é ir ao médico. Na consulta médica, o primeiro passo é descartar completamente a possibilidade de alergia. É comum que pareça doer, mesmo quando nem os pais nem a criança são alérgicos. Mas descobre-se uma alergia oculta ao ar inalado, à poeira, ao pólen, a qualquer coisa. Por isso, em 100% dos casos, lembre-se, isso é muito importante. Se houver ressecamento, crostas, se a criança coloca o dedo no nariz, exclua a alergia. O próximo passo que você deve fazer na consulta é avaliar, ou seja, o médico deve, não você, o médico deve avaliar o estado da mucosa nasal, verificar se há sinais de processo inflamatório bacteriano ou não. Se a criança está em idade pré-escolar, é muito importante examinar as adenoides, avaliar as adenoides, o tecido de proteção da nasofaringe, verificar se há alguma inflamação, fonte de inflamação ou não. Consequentemente, se houver inflamação, deve-se tratar a adenoidite. Se a criança já está em idade escolar, também excluímos sinusite, problemas nos seios nasais, fazemos um raio-x ou ultrassom dos seios nasais. Resumindo, se a criança coloca o dedo no nariz, umidificamos, suavizamos a mucosa e tentamos encontrar a causa. Excluímos alergia, excluímos adenoidite em crianças em idade pré-escolar, excluímos sinusite em crianças em idade escolar. Por isso, tratem seus filhos e esses hábitos desaparecerão. Desejo a vocês saúde e um bom dia. Até logo. Tchau. Legendas criadas por